capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui nessa noite reunidos para te louvar, para engrandecer o teu nome, mas também para aprender de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O capítulo 12 do Evangelho de João vai falar para nós de ordem cronológica os 6 últimos dias, né? A partir dos 6 últimos dias da vida de Jesus, começa uma corrida contra o tempo. Jesus, depois de passar por todas as cidades, teve vivido uma grande parte da sua vida e ministério ao redor das cidades do Mar da Galileia, operando sinais maravilhosos, pregando a palavra do reino. Ele então começa a caminhada de volta, a subida a Jerusalém. E num desses pontos de parada, ele volta a Betânia. Observe o que diz o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre. Então observa que a cidade de Betânia fica bem próxima, uns 15 quilômetros mais ou menos da cidade de Jerusalém. Então ele dá uma parada em Betânia para dar continuidade a essa subida. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque estava chegando a Páscoa. E como festa instaurada, reconhecida, né, onde todo aquele que cria tinha que subir para adorar a Deus no templo, uma festa que Deus ordena que seja celebrada, Jesus então faz esse roteiro de subida a Jerusalém para cumprir o propósito de estar em Jerusalém dentro da data da Páscoa. É óbvio que ele sabia que aquela seria a sua última Páscoa. Ele sabia que ali ia se concretizar, né, o grande projeto de salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas aqueles que estavam com ele, mesmo que por muitas vezes Jesus tenha o dito, eles não alcançavam, que aquele seria o último momento. Então Jesus dá uma paradinha em Betânia, e lá estava com ele os amigos, né? Os parentes, o Lázaro, a Marta e a Maria. Então eles fazem uma ceia, vamos comer juntos, a família junto. E mais uma vez Lázaro estava com ele, próximo a Jesus, Marta servindo. Observa o que diz as Escrituras. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, lê aí. Marta, então ela não largou o negócio, né?
Mesmo depois de tantas conversas que Jesus teve, ela continuou na prática do serviço, porque era aquilo que ela sabia fazer e era a forma com que ela tinha de adorar ao Deus vivo e todo-poderoso. Vira para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ele: nunca importou para Deus o que você faz. Deus reconhece o teu serviço aonde Ele estiver. Amém ou não amém? Marta tinha sua vida consagrada ao Senhor, mas dedicava a mostrar isso a Ele, através do seu serviço. Então, quando Jesus chega na casa desses amigos, o Lázaro fica com ele na sala, na antessala. E quando você for comigo, eu vou levar você lá, para você ver isso com os seus próprios olhos. E no lugar onde se produzia a comida estava Marta, trabalhando, né, fazendo e servindo. Aí continua lendo comigo. Versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, vamos entender. O Lázaro estava lá conversando com Jesus. Marta fazendo a comida e servindo Jesus. Maria, de uma forma diferenciada e especial, Maria vem direto aos pés de Jesus e comete um ato, ela traz uma atitude totalmente inovadora para eles. Pergunta para mim: por que, pastora? Porque era de comum hábito se ungir com nardo, que é essa essência especial, na testa, os convidados que você recebia na sua casa. Então, cada pessoa que entrava na sua casa, eles ungiam a testa com uma gota desse nardo puro e dizia: é uma honra ter você aqui na minha casa, é uma honra servir você, é uma honra que você passe esses momentos conosco. Uma gota de nardo era o suficiente para produzir esse relacionamento, para manifestar essa atitude de amor. Mas quando Maria entra na sala com o vaso de alabastro, a observância... cadê o Thales? Pega para mim ali dentro, por favor. A observância é que todo vaso de alabastro, na sua característica natural, ele é fechado. E quando você vai usar em grandes proporções, né, que foi exatamente o que Maria fez, para experimentar do nardo, tinha que se quebrar a tampa, porque a tampa é colada, né, no frasco. Então, ela não estava com um vidro pequeno, que era comum de ungir a testa. Você está me alcançando? Não era um vidrinho pequenininho de bolso, que a gente leva dentro da bolsa, que é para dar e usar. Não, o que ela carregava, o que ela trazia na mão, era um objeto grande. Olha aqui. O alabastro é um material feito tipo de um calcário, uma formação de mármore. Ele é retirado principalmente dentro das cavernas. Quando dentro de uma caverna começa a cair aquela gotícula de água, quantos já viram em documentários? Aquela gotícula vai caindo e se forma, né, uma pedra grande, bonita, algumas esbranquiçadas, outras até bem coloridas, devido à formação dela e da onde ela nasce da pedra, onde ela escorre da pedra. Ali é tirado esse material. E é desse material que é feito o vaso de alabastro. Isso aqui é uma réplica para você entender. Aqui está solto para eu usar, mas o original, essa tampa é colada aqui, ó. Então só tinha um jeito de usar todo esse bálsamo. Só tinha uma forma de usar todo esse bálsamo. Era o quê? Quebrando ele. Do contrário, ela não conseguiria usar. Então eu tô narrando com carinho e com detalhe para você entender a importância desse momento. Quando a Maria entra com esse vaso na mão, na sala, eu observo o olhar do Lázaro. O que ela vai fazer com isso? Porque era muita coisa. Olha o que diz as Escrituras. Olha a quantidade que era. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus
e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. 1 libra, diga comigo. 1 libra. Você sabe quanto mede 1 libra? 327 gramas. Se a gente for trazer para ml, que é a medida de líquidos, tem uma conta aí doida para fazer. Mas se a base for a água, mais ou menos 330 ml de perfume. Olha o que eu vou dizer. O maior vidro que você tem em casa tem 90. O teu maior vidro de perfume que você tem em casa pode até chegar a 100, mas dificilmente passa de 100. Por quê? Porque já é muito. Estou falando alguma bobagem? Um vidro de 100 é um negócio desse tamanho, é ou não é? A Bíblia diz que ela entra na sala carregando um vaso que continha 3 vezes o tamanho do maior perfume que você tem lá. E aí é óbvio que o Lázaro olhou para aquela situação e ficou pensando, o que ela vai fazer com isso? Porque o vidro de ungir a cabeça é um potinho pequenininho que fica perto do umbral da porta. Ficava num vidrinho de barro, exatamente para a gente enfiar o dedo assim e botar na cabeça, ter praticidade. Aí ele ficou observando, por que ela faz isso? E é isso que essa noite que eu quero fazer você alcançar. Esse objeto não veio parar na mão daquela família à toa. Um vaso de alabastro, com essa quantidade de nardo, os especialistas, os teólogos garantem para nós que era um presente de antepassado, da sua geração anterior, provavelmente uma herança. Por quê? Porque valia muito dinheiro. Era um nardo muito precioso. Olha o cuidado das palavras. Um nardo puríssimo, muito precioso. Então, quando esse frasco chega àquela casa, essa família, provavelmente chegou por herança. Os pais deixaram. E se deixava para as mulheres. Pergunta para mim por quê? Porque eu já contei essa experiência, né? Os historiadores contam para nós que a família de Lázaro pertencia a uma espécie de religiosos que se chamava de essênios. Quem lembra da pregação? E nessa cultura, algumas poucas mulheres eram permitidas ao casamento. A grande maioria não casava, entregava a sua vida ao serviço da sua família e ao serviço da comunidade. Então o que se fazia? Eu, a mamãe e o papai, vamos deixar uma herança para os nossos filhos. Ela já sabia, a filha é essênia, vai seguir a linhagem. Pode ser que ela não seja escolhida para casar. E sem um homem, como se sobrevive? E sem um homem para manter a casa, naquela época, era muito difícil. As mulheres, ou elas se tornavam prostitutas, ou elas tinham que ser apadrinhadas. Ter a sorte de ter alguém que a chamasse para morar na casa deles. Então, o que se deixava de herança? Essas coisas valiosas, que podia trazer a ela, num momento de grande dificuldade, um acesso, né? Um respirar. Então, ela passando muita dificuldade. Observa que o Lázaro morreu, mas Jesus chegou lá e ressuscitou. Diga graças a Deus. Mas o Lázaro podia estar morto. E o Lázaro era o homem da casa. O Lázaro era o supridor da casa. Como que a Marta e a Maria iam sobreviver? Como que a Marta e a Maria, sem filhos, não casadas, iam dar continuidade à história das suas vidas? Elas tinham uma herança. Essa herança, que podia ser vendida. E se ela fosse vendida, ia trazer a eles um recurso que poderia sustentá-los por algum tempo. Você está aí? Pois é. Mas aí nessa ceia desse dia especial, o Lázaro na sala, a Marta servindo a comida, a Maria entra, com o vaso na mão. Aí fica todo mundo observando. Será que ela vai mostrar para Jesus e dizer para ele, essa herança que o papai deixou para nós, é tudo que nós temos de mais precioso. O que ela vai fazer com isso? Mas a Bíblia não dá espaço para a gente respirar na leitura. Imediatamente, quando a Maria entra em casa, olha o que diz a Bíblia. Então, versículo 3, Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro,
muito precioso é muito caro. Essa é a tradução. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com esse perfume. Eu nessa noite vou ungir você com nardo para você sentir esse perfume. Quando ela chega diante de Jesus, ela já se prostra automaticamente. Ela vai à frente dele e se prostra. Eu quero fazer você alcançar a mensagem. Jesus estava sentado numa mesa. Como que era a mesa naquela época? Baixinha, né? Uma mesa baixa. Vocês sentavam com as pernas cruzadas. Dificilmente tinham bancos. Sentavam-se no chão. Então, se você for ler Mateus ou se for ler Marcos, você vai ver que o texto se refere a um derramamento que veio de cima para baixo. Não só dos pés. Primeiro porque o judeu não tem o hábito de ungir pé. Na cabeça dele, isso é uma espécie de profanação. É usar o óleo sagrado para um elemento que é sujo. Lembra da lei? O judeu é extremamente rigoroso com a lei. Então, quando ele entra no templo, tem um lugar ali para ele lavar as mãos, para ele se purificar. Por quê? Porque tanto a mão quanto o pé, dependendo do que você está fazendo, carrega esse sentimento de contaminação, de sujeira. O pé principalmente. Não tinha asfalto, era terra, tudo terra, desértica. Você sai lindo, de banho cheiroso, de banho tomado, cheiroso, bota a roupa, sai da tua casa, seu pé já está todo amarelo de barro. Por quê? Porque era assim. Então, como derramar um bálsamo caríssimo, que era tudo que ela tinha como herança, no pé? Não faz sentido, né? Então, os outros evangelhos deixam claro que a atitude foi de cima para baixo. Jesus estava sentado à mesa, ela se aproxima de Jesus com esse vaso, ela quebra a tampa dele, ela retira a cabeça do vaso. E com esse vaso, então, aberto, ela libera todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. 330 ml. Ele sentado, ela vai derramando. O que acontece com aquilo? Pensa aí, o que acontece com aquilo? Aquilo vai escorrendo, irmão. Aquilo vai escorrendo sobre todo o corpo. E como é que ele estava sentado? Com as pernas cruzadas. Automaticamente, todo esse óleo chega e molha os seus pés. Você está aí? Todo o seu corpo é banhado por esse nardo. E aí ele diz, a casa ficou cheia do perfume. E não tem jeito, não tem jeito. É uma das essências mais perfumadas. É essa essência do nardo. Mas eu quero começar a pregar para você. Continua lendo o texto sagrado. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Quando Judas vê a cena, ele fica louco. Ele quase manifesta demônio. Porque ele estava de olho, era no dinheiro. Ele sabia quanto custava esse vaso. Ele sabia quanto esse vaso valia. E ele diz assim, esse vaso valia 300 denários. Quanto que era 300 denários? Um salário de um ano. O salário era pago assim, 1 denário por dia. Então, ele diz, é quase o salário de um ano, 300 dias de trabalho. Era o valor do vaso. Ele se desespera. Ele diz, para quê? Para que ela vai fazer isso? Para que ela vai jogar todo esse nardo sobre a cabeça de Jesus? Meu Deus! A gente podia ter vendido esse negócio. A gente podia ter pego esse dinheiro todo e ter dado para os pobres. Mas era mentira. Porque a Bíblia vai dizer mais na frente para a gente que o Lázaro era ladrão. Que o Lázaro ficava com a bolsa. O Lázaro não, desculpa, o Judas. O Judas era ladrão. Ficava com a bolsa. E era responsável, era o tesoureiro, né? Responsável pela missão de Jesus. Então ele tinha interesse. Porque o que entrava naquela bolsa ele tirava. Então na cabeça dele, vai entrar aqui um salário de um ano nessa bolsa. A gente diz que vai dar para os pobres, mas não dá nada.
Esse era o interesse do Lázaro em negociar o princípio. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos cercados de pessoas que não entendem o valor de se derramar diante dos céus, que não entendem o valor de você entregar o que você tem de mais precioso diante do Senhor. Porque como eles não são capazes de fazer isso, ou como eles têm outras intenções, eles vão sempre chegar até nós e nos provocar a pensar: para que você vai fazer isso? Por que você vai assumir esse compromisso? É por isso que você escuta, eu vou falar para os meninos, as meninas, muito discurso: para que você vai se guardar até o casamento? Ninguém faz mais isso. Ninguém faz mais isso. Por que você vai esperar para Deus trazer para você um homem ou uma mulher de Deus? Deus não se mete nesse negócio, faz a sua escolha. Quantas vezes somos cercados por pessoas que estão muito mais preocupadas no que estamos dando do que o sentido do dar? Porque qual que era a pergunta do Judas para ela? Não derrama não, Maria. Me explica por que você quer entregar. Por que você vai quebrar esse vaso e vai derramar todo esse perfume sobre Jesus? Ela certamente diria para ele. Ela iria dizer para ele: porque em tudo que eu vivi, na história da minha vida, eu olhei a Ele, o reconheci como o Senhor da minha vida. Essa herança não me vale de nada se eu tiver a certeza que eu estarei com Ele toda a eternidade. De que me vale guardar essa herança se eu não puder depositar aos pés dEle, se eu não puder dedicar a Ele, dedicar aquilo ou aquele que é a pessoa mais importante da minha vida. Mas o Judas não faz isso, porque ele não está interessado no propósito. Ele está interessado no fim. Ele está observando o resultado. Deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Toda vez que você tiver que viver algo debaixo de propósito, faça isso por você. Deus mexendo em você, faça isso por você. Porque não entenda, não ache que o irmão que está do seu lado vai compreender, porque não vai. Propósito é algo específico que Deus coloca dentro de mim, Deus coloca dentro de você. As pessoas olham para mim e dizem: pois, pastora, tem 30 anos que eu conheço a senhora tem o mesmo rosto, o mesmo cabelo. Irmão, me deixa quieto com o meu cabelo. Em nome de Jesus, cuida do seu propósito. O meu propósito, eu entreguei para Ele. E eu não permito que Judas venha querer negociar, porque já apareceram uns pastores, a gente ganha um dinheiro com esse cabelo, hein? Nossa Deus, se a gente cortar aqui, ó, a gente ganha um dinheirão com esse cabelo. Pessoas comuns não alcançam propósitos maiores. O Judas andava com Jesus, era discípulo de Jesus, mas não estava com o coração voltado para cumprir propósitos. Ele estava ali, ouvindo, seguindo, mas ele não entendia exatamente a resposta do povo para com Jesus. Você pode observar em muitos textos. O Judas sempre era um questionador. Ele não entendia a forma que o povo se derramava em adoração. Então, ele questiona o derramar do nardo sobre Jesus e usa a desculpa que era melhor dar dinheiro para o pobre. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, da autoridade do nome de Jesus: só quem pode dar valor ao teu propósito é você. Só quem pode dizer o quanto Deus é importante na sua vida é você. Não se constrange por isso. Maria não se constrangiu ao entrar com esse vaso por dentro da sala, mesmo sabendo que a Marta podia olhar e dizer: eu tenho parte com esse vidro aí, hein? Porque esse vidro não foi dado só para você não, Maria. Isso é nossa herança, herança do nosso pai para nós. Mas a Maria não se importou. A Maria chega diante de Jesus, quebra a tampa do vaso e derrama ele todo. 330 ml de nardo puro sendo derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus. E o que Jesus fala? Nada. De cabeça abaixada, ele recebe toda aquela unção. Depois que ele ouve o comentário do Judas, ele responde. Observa comigo.
Versículo 5. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Versículo 7. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre. O que ele estava querendo dizer com isso? Oportunidades únicas de uma adoração desse tamanho, a gente não vê todo dia. Eu não posso impedir homens e mulheres que se acheguem diante de mim para cumprir um propósito desse, de se derramar e medi-los, ou retê-los, ou proibi-los. Por quê, pastora? Porque não são todos, e não é isso que acontece todo dia. Pastora, o que a senhora quer dizer? Nós adoramos ao Senhor, amém ou não amém? Rendemos graças ao Senhor, mas não é todo dia que nós quebramos um vaso de alabastro. Não é todo dia que a gente abre mão de coisa importante. Não é todo dia que a gente diz para o Senhor, hoje ou é tudo ou é nada. Não é todo dia que você escolhe dizer para o Senhor, através de um posicionamento ou de um propósito, o tamanho do amor que você tem por Ele. Por que isso me incomoda? Porque hoje usamos a nossa vida de uma forma habitual e debaixo de ritual religioso. Dificilmente conseguimos fazer coisas diferentes para manifestar esse propósito diante de Deus, porque observamos a maioria. Será que cortar o cabelo pode? Será que orar de joelho pode? Será que levantar a mão pode? Será que falar língua estranha pode? A preocupação está no que e no como as pessoas vão entender ou receber isso. Quando na verdade, Jesus olha para o coração da Maria e percebe tudo. Jesus olha para o coração da Maria e percebe que nela não existia outro espaço a não ser tê-lo por integral, por inteiro. E ela decide manifestar isso de uma forma posicional. Observe que não é por palavras, você não escuta a voz da Maria 1 minuto. Não tem um discurso que a Maria faz. Pastor, o que a senhora quer dizer? Porque quando Deus quer receber de nós propósitos e adorações verdadeiras, não cabe palavras. Nós fazemos isso debaixo de gestos, de movimentos. É a forma que você tem de mostrar para Deus o teu derramar. O que eu quero nessa noite é que você entenda que aquele frasco representava uma vida de trabalho. Aquele frasco representava toda a história de uma família. Mas para Maria representou um momento sincero de adoração profunda. Quebrou a tampa, derramou-se todo o vaso. Aquilo tudo caiu sobre Jesus. Ele entende, por costume judaico, que esse óleo era um óleo que preparava o corpo para a morte. Ele sabia que ele ia morrer de uns dias para frente. Aquele povo não. Ele diz, eu sei que ela está fazendo isso para o meu embalsamar, mas deixa ela fazer, porque vocês podem ter contato com os pobres sempre que vocês quiserem, mas talvez essa seja a última chance dela, talvez seja a última oportunidade dela comigo, só eu e ela. O que eu quero falar para você nessa noite é, temos perdido muito tempo em retermos o que nos é importante. Nós estamos guardando isso aqui, ó. Você sai carregando o seu vaso de alabastro. O seu vaso de alabastro pode ter infinitos nomes. Pode se chamar sonhos, pode se chamar projetos, pode se chamar expectativas. Tem muitos nomes. Pode se chamar família, pode se chamar marido, pode se chamar filho. Tem muitos nomes.
E você carrega esse vaso para cima e para baixo. Você diz, essa é a minha herança. É tudo que eu tenho. É tudo que eu recebi. E é o que eu vou brigar, é o que eu vou preservar. Quando na verdade, Jesus está esperando você chegar e derramar tudo isso nos pés dele. Quebrar e derramar a última gota que sair desse vaso. Aí você vai dizer, pastora, mas eu vou perder. Não, tudo que é depositado em Cristo não se perde. Volta com ação, com poder, com glória, no nome de Jesus. Eu sei que por muitas vezes é difícil. Porque eu lembro perfeitamente quando eu me converti. E eu não demorei para entender as coisas que agradavam a Deus. Eu ouvi, alguém me explicou sobre o culto, sobre a rotina do culto. Eu comecei a participar de uma célula. Eu comecei a ouvir a palavra e eu comentei isso no gabinete hoje. Eu amava a célula. Porque eu sou muito faladeira e curiosa. E na célula eu podia fazer perguntas. Coisa que no culto eu não podia fazer. Então o pastor pregava no culto. Eu ouvia e ia para casa cheia de dúvida. Mas não tinha para quem perguntar. Na célula, coitada da minha líder. Eu pegava ela. E perguntava tudo que eu queria saber. E eu fui aprendendo, fui adquirindo conhecimento. E aí eu falei, não... Já entendi, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é tudo que eu tenho para mim. Jesus mudou a minha casa, mudou a minha família. Meus pais se diziam católicos, mas não iam a lugar nenhum. E quando eles começam a caminhada com Cristo, que eles foram antes de mim, porque eu fui rebelde, e estou pagando todos os meus pecados até hoje por isso. Porque... quando eles foram para a igreja e voltaram dizendo que tinha ido à igreja de crente, eu falei, vocês estão doidos. Meu pai, você é um professor, um oficial de marinha. Ir para a igreja de crente. Que descer, que nível é esse? Que coisa horrorosa. Pai, você não sabe que crente é tudo burro, bitolado. Não tem nada para oferecer. O que você foi fazer lá, meu pai? Sempre tive uma admiração muito grande pelo meu pai, né? E meu pai dizia, minha filha, que lugar maravilhoso. Eu dizia, está tudo doido. Está tudo doido. E minha irmã voltou com meus pais e assim foram. E eu não ia não. Eu não queria de jeito nenhum. Até que um dia minha mãe, muito inteligente, parou de me convidar. Ei mãe, se o teu filho não vem, e você insiste que ele venha, começa a orar. Mas não chama mais não. Que foi a estratégia que a minha mãe usou e me pegou. Ela orava, mas não me chamava. Aí eu falei para ela assim, por que você não me chama mais para ir domingo na igreja? Agora você já é crente e está me desprezando? Aí ela falou assim para mim, não minha filha, você sabe o endereço, você sabe onde é, você pode ir. Quando você quiser ir, você vai. E saíram os três felizes pela porta, bateram a porta de casa e eu fiquei. Naquele dia eu fiquei brava demais. Naquele dia eu falei, é hoje que eu vou descobrir que bagaceira é essa. É hoje que eu vou lá, que eu vou desmascarar esse pastor. Que negócio é esse? Cheguei, o culto já estava começando, sentei lá atrás cheia de vergonha. Comecei a ouvir a palavra. E eu chorei o louvor inteiro. E ficava olhando assim para o lado, dizendo, eu não sei porque eu estou chorando não. A lágrima escorria, eu dizia, não sei porque eu estou chorando não. E fui ouvindo a palavra. Aí o pregador da noite, o pastor da igreja, disse assim, como é que a gente faz para caçar macaco no interior? Aí, eu pensando comigo, lá no último banco, meu Deus, agora ele é contador de histórias. E ele disse, a gente prende uma cumbuca de barro no alto da árvore, deixa uma abertura, enche essa cumbuca de frutas secas. Quando o macaco vem, ele enfia a mão na cumbuca, que ele vê, que escuta, né, que tem barulho, enfia a mão na cumbuca. Só que como a mão está gorda, a mão não passa de volta no buraco. E ele fica preso. Aí eu lá atrás pensando, meu Deus, esse macaco é burro, né? Que era só abrir mão, gente, é tão fácil. Quando viu o homem chegava, abria a mão e saía correndo. E aí o pastor falou do altar, pois é, você é igualzinho a esse macaco. Você também prefere ficar preso às frutinhas que você consegue agarrar com a sua mão do que experimentar a verdadeira liberdade em Jesus Cristo de Nazaré.
E aquilo fez, sabe quando é que faz eco? Sabe quando é que a palavra faz eco dentro da gente? Faz uau, uau. Eu falei, eu sou esse macaco. Fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus e comecei essa rotina de estudar a Bíblia, de buscar o conhecimento. E chegou um determinado momento que eu disse, Jesus é tudo para mim. Eu amei conhecer Jesus. Jesus mudou minha casa, Jesus mudou minha família. Jesus mudou o nosso jeito de agir, de viver. Que maravilha. Aí o meu líder disse assim para mim, por que você não entrega a sua vida sentimental na mão de Jesus? Eu falei, pô, aí tu já está querendo demais, né? Agora Jesus vai escolher um marido para mim. Agora Jesus vai dizer com quem eu vou namorar, com quem eu não vou namorar. Eu falei, não, essas coisas Jesus não se mede, Jesus é espiritual, Ele é espírito. Ele não entra nessas coisas pequenas. Olha eu. Olha eu. Não tem necessidade nenhuma. No dia certo vai acontecer. Na hora certa vai acontecer, porque é assim que funciona. Não, mas essa parte honestamente não tem necessidade de entregar não, porque Ele respeita o livre-arbítrio do homem. Olha o meu discurso. O que eu estava fazendo? Carregando o meu vaso de alabastro e não decidindo entregá-lo verdadeiramente. Passei grande parte da minha vida carregando um vaso que, se eu tivesse entregue logo no início, minha vida já tinha sido resolvida. Eu já tinha conhecido Fabão, meu marido, já tinha casado. Mas a gente passa a vida toda carregando uma herança, achando que aquilo é suficiente para resolver a nossa história, quando na verdade, a única coisa que Jesus quer é que você quebre a campa e derrube o líquido. Que você tenha a ousadia de arrancar a cabeça e derramar todo o óleo, sem se preocupar. Maria não se preocupou. Que lindo o gesto que eu fiz. Derramei todo o óleo sobre Jesus. E depois pensou assim, agora eu perdi a herança. Agora eu não tenho mais. Se eu precisar, se vier me faltar, eu não tenho mais, porque eu entreguei para Jesus. Uma vez que você entregue, não olhe para trás. Uma vez que você decidiu derramar, não olhe para trás. Quando Ele recebe o óleo que você permite ser derramado sobre Ele, algo poderoso acontece. Nos outros livros, nos outros evangelhos, Jesus diz assim, em toda a terra, onde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Sabe o que Ele estava dizendo? Eu instituo memoriais diante de toda a terra daqueles que decidem quebrar os seus vasos de alabastro. O mundo espiritual enxerga homens e mulheres que verdadeiramente o adoram. Ele levanta memoriais diante dele e diz, todo mundo vai contar essa história, porque o homem vai ver. Pessoas vão saber exatamente o fruto do teu ato de derramar aquele óleo. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero dizer para você que, diante do nosso calendário, faltam poucos dias aí para esse ano virar. Faltam poucos dias para a gente começar um tempo novo dentro do nosso calendário. E o Senhor ministrou no meu coração que precisava nessa noite que alguns vasos fossem quebrados. Que alguns vasos fossem quebrados e todo esse óleo fosse derramado sobre ele. Pastora, o que significa isso? Larga mão da tua confiança. Abre mão das suas próprias expectativas, daquilo onde você põe a tua fé, a tua esperança. Às vezes você está se pautando dentro da sua casa, às vezes você está se pautando uma palavra, às vezes você está se pautando em alguma coisa que tem dentro de você, e Deus está dizendo nessa noite, não, entrega para mim. Mas
não me dá uma gota só e diga para mim, você é bem-vindo, Jesus, ficar comigo. Eu não quero essa gota. Eu não quero essa gota. Eu quero tudo. Eu quero todo derramar. Eu quero que você tenha ousadia nessa noite de se apresentar e dizer, Senhor, chega. Porque eu carreguei esse vaso a vida inteira. Eu tentei por mim mesmo a vida inteira. Eu guardei isso com expectativa de coisas que podiam acontecer, mas já entendi, só em Ti todas as coisas podem acontecer. Só no Senhor essa obra pode ser feita. Eu vim aqui essa noite dizer para você, não perca a oportunidade de quebrar o teu vaso. Não perca a oportunidade de derramar todo esse nardo puríssimo, que você segura por muitas vezes, como um troféu. E Deus está dizendo, você ora, mas não me entregou a vida do teu filho. Você ora, mas você não me entregou todo o seu casamento. Você ora, mas você não entregou nas minhas mãos tudo o que você carrega, porque até ontem estar com Ele na sua mão te traz segurança. Estar na palma da tua mão te traz segurança. E Deus está dizendo, não é na sua mão, é na minha cabeça. Não é na palma da sua mão, é sobre a minha cabeça. Me permita receber tudo que você tem. Me permita escrever memoriais. Por conta dessa atitude, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, Deus vai levantar memoriais essa noite. Por conta da tua decisão, por conta da tua escolha, Deus vai levantar memoriais essa noite. E Ele vai dizer, se você não entende, fica quieto na sua. Se você não quer entregar o seu vaso, fica quieto na sua. Mas quem quer entregar, deixa vir até mim. Nós precisamos abrir mão de verdade. Nós precisamos nos liberar de verdade. O que foi que durante esse ano você carregou como uma referência, uma segurança? É meu. Se der ruim lá, eu corro aqui. E Deus está dizendo, não tem como você declarar que o controle da sua vida está na mão dele, se apenas você pingar óleo na testa quando ele chegar. Você alcançou o que eu disse? Jesus se apresenta, a gente diz, bem-vindo, Jesus. Jesus se manifesta, a gente diz, louvado seja o Senhor. A gente pingando gotinha de nardo na cabeça dele. Quando na verdade ele fica olhando para nós e diz, onde estão as Marias? Onde estão aquelas que não vão fazer o que a maioria faz? E vão me entregar o que realmente precisam me entregar. Entregar, quebrar o vaso de alabastro e derramar todo aquele óleo sobre a cabeça de Jesus, é dizer para Ele, eu tenho total confiança no Senhor. Não tem medo, não tem insegurança, não tem dor, porque ou você confia, ou você não confia nada. Ou você confia no inteiro, ou você não vai conseguir confiar por partes. Você está aí? Então nessa noite vamos parar de pingar gotinha na cabeça de Jesus. Vamos parar de dizer para Jesus, é tão bom quando o Senhor vem, é tão bom quando o Senhor faz morada, é tão bom quando o Senhor habita. Eu tenho tanta honra quando o Senhor vem, é uma honra demais para mim saber que o Senhor está aqui, porque onde 2 ou 3 reunidos o Senhor se manifesta. É uma honra muito grande saber que o Senhor está presente. E nós temos passado anos das nossas vidas pingando gotinha de nardo na testa de Jesus, quando Jesus está olhando para o nosso vaso de alabastro. Quando Jesus está olhando por aquilo que nós verdadeiramente deveríamos entregar e ainda não entregamos. Aquilo que deveríamos verdadeiramente derramar sobre Ele, sem pena. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, o que é que você carrega escondido debaixo do seu braço? Que você ainda não entregou para Jesus.
Todo mundo tem um vasinho de alabastro escondido debaixo do braço. E eu fico imaginando Abraão carregando dele. Meu filho Isaque, a promessa da minha vida, Deus me deu. Minha mulher não podia ter filhos porque já tinha muita idade. Deus prometeu e Deus cumpriu. Meu Isaque. Aí Deus chega e diz assim: Abraão, tá vendo aquele monte ali? Sobe lá e leva o teu vaso de alabastro, porque eu quero ele hoje para mim. Na mesma hora, o Abraão pegou o Isaque, e o Isaque olhou e falou: papai, o que nós estamos fazendo? Nada, nós estamos só subindo o monte. Vamos subir o monte. E quando chegou lá em cima, fez uma caminha de gravetos, de madeira, e falou para o vaso de alabastro dele: deita aí. E aí o Isaque ficou olhando para ele, né? O que você vai fazer, papai? Fica tranquilo, Isaque. Fica tranquilo. Deus vai cumprir o seu propósito. E diante daquele altar, Abraão quebra o seu vaso de alabastro. Na hora que ele levanta o cutelo para cumprir o que Deus pediu, Deus fala: Abraão, olha para trás, olha entre os arbustos, o cordeiro que vai ser sacrificado hoje está lá, porque eu vi que diante desse altar o seu vaso foi quebrado. Aplauda o Senhor. Nós somos carregadores de vasos. E precisamos entender que vidas de homens e mulheres são transformados não no momento quando nós recebemos, mas no momento que entendemos que precisamos devolver a Ele. Precisamos entregar a Ele. E quando a nossa mente alcança isso, Ele diz: eu tenho muitos memoriais diante de mim, de homens e mulheres que entenderam os seus propósitos. Eu não sei qual é o vaso de alabastro que você carrega debaixo do seu braço, mas eu vim aqui essa noite desafiar você a entender. Vamos dar um passo maior de intimidade essa noite. Vamos dar um passo maior nesse relacionamento com o Senhor. Não vamos dizer só para Ele: seja bem-vindo, não. Vamos dizer: toma tudo. Toma tudo, toma casa, toma minha família, toma meus filhos, toma minha vida, toma tudo. Porque eu estou colocando tudo diante do Senhor. E está derramando sobre a cabeça, está escorrendo sobre todo o teu corpo, até chegar aos seus pés. E o que ela faz? Leia aí comigo o finalzinho, eu vou terminar. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa do perfume desse bálsamo. Depois que ela derrama esse óleo sobre toda a cabeça dele, ela pega os seus cabelos e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Por que ela enxuga os pés dele com os seus cabelos? Que uma pessoa que está com o pé encharcado de óleo não consegue ficar em pé, não consegue andar. Então ela derrama o corpo todo, enxuga com seus cabelos os seus pés, para que ele de pé, verdadeiramente, ele pudesse estar sendo tomado por aquela essência e fazer diferença por onde ele fosse, manifestando essa diferença por onde ele fosse. Pastor, o que a senhora quer de nós essa noite? Eu quero convidar você a quebrar esse vaso. Eu quero convidar você, nesse dia, a dizer para o Senhor: toma aqui. Eu tenho orado para Deus restaurar minha vida sentimental, mas até hoje eu só fiz escolhas erradas. Toma aqui todo o vaso. Eu confio no Senhor.
Senhor, eu passei minha vida toda tentando resolver os problemas dos meus filhos, tentando colocar eles numa vida direita, tentando ajustar eles no caminho, mas eu não consegui. Senhor, toma aqui, a vida dos meus filhos, toda a vida dos meus filhos, porque eu confio no